Aqui estamos juntos novamente para continuarmos o estudo do livro Universo e Vida, Espiritismo e Ciência. Hernani Santana, pelo Espírito Áureo. Consciência e Responsabilidade, parte 2. Continuando este capítulo. Reconhecemos aqui a necessidade da prestação de alguns esclarecimentos que clarifiquem o texto transcrito. Existe na espiritualidade grandes instituições extremamente especializadas em verdadeiras cidades espirituais, para onde são encaminhadas as mônadas ou princípios espirituais, que, tendo atingido o máximo grau evolutivo suscetível de ser obtido nos reinos inferiores da natureza, fazem jus ao ingresso no reino das inteligências conscientes. Trata-se de portentosas organizações, sem qualquer similar entre as organizações terrestres, exclusivamente dedicadas às operações de eclosão da luz da consciência, da autoidentidade, da razão, do livre-arbítrio. Meus amigos, o que a gente está aprendendo aqui são conceitos muito profundos. É preciso atentar para esses detalhes, analisar e entender com profundidade. Mas vamos continuar. Nos seus indescritíveis complexos funcionam serviços de extrema delicadeza, semelhantes a maternidades espirituais, dotadas de câmaras de ativação, câmaras de reciclagem e de adaptação, câmaras de desenvolvimento psíquico, onde os princípios espirituais são submetidos a tratamentos eletromagnéticos que ultrapassam o estágio atual da compreensão dos seres humanos encarnados. Estes complicados tratamentos visam a fazer eclodir o eu consciente nos seres fronteiriços, já maduros para a conquista dos dons do raciocínio propriamente dito, ou seja, do pensamento contínuo. Essas operações de inaudita responsabilidade são levadas a efeito através de técnicas requintadíssimas, ainda inapreciáveis pelo homem comum, e das quais não podemos, por enquanto, dar pormenorizadas notícias. Operadores de altíssima qualificação agem nessas organizações como verdadeiros parteiros da consciência, sob a direta supervisão de grandes gênios do mundo maior, que os assistem em nome do Pai Criador. Ganhando a consciência progressiva de si mesmos, essas verdadeiras crianças espirituais são tratadas como tais, naqueles grandes educandários que são desde creches e lares até jardins da infância, escolas e parques de instrução e recreio. Feitas essas rápidas observações, restituamos a palavra aos espíritos reveladores para que prossigam na sua dissertação. Continuando então. É então que altos espíritos que presidem a educação dos que se encontram assim no estado de simplicidade, de ignorância, de inocência, os encaminham para as esferas fluídicas onde deverão ficar durante o seu desenvolvimento moral e intelectual, até o momento em que se achem no uso completo de suas faculdades e, portanto, em condições de escolher o caminho pelo qual enveredem. Seguem-se as fases da infância. Os guias protetores ensinam ao espírito o que é o livre-arbítrio que Deus lhes concede, explicam o uso que dele pode fazer e o concitam a se ter em guarda contra os escolhos com que venha a se deparar. O reconhecimento e o amor devidos ao grande ser constituem o objeto da primeira lição que o espírito recebe. Leve-no depois gradualmente ao estudo dos fluidos que o cercam, das esferas que descortina. Conduzido por seus prudentes guias, passa a regiões onde se formam os mundos, a fim de lhes estudarem os mistérios. Desce, enfim, às regiões inferiores, a fim de aprenderem a dirigir os princípios orgânicos de que tudo é, sem qualquer dos reinos da natureza. Daí vai a esferas mais elevadas, onde aprende a dirigir os fenômenos atmosféricos e geológicos, que observais sem compreender. Assim é que, de estudo em estudo, de progresso em progresso, o espírito adquire a ciência que, infinita, o aproximará do Mestre Supremo.
Atingimos agora o limiar de uma série de grandes questões, a saber, o bom ou mau uso, pelo espírito, do seu livre-arbítrio, a progressão evolutiva retilínea, a queda, entre aspas, espiritual e suas consequências. Para empreendermos com êxito o exame desses assuntos, impõe-se-nos ter presente dois princípios fundamentais da eterna lei, a saber, o princípio do determinismo divino e o princípio da livre determinação individual. O princípio do determinismo divino é absoluto e impõe como fatal, necessária e irreversível a evolução universal, na direção da suprema felicidade, que é o supremo bem, o supremo saber, o supremo poder, no infinito dos espaços e das eternidades. Como princípio é unitário, imanente, indivisível e eterno. O princípio da livre determinação individual é desdobramento, consequência e complemento do primeiro, ao qual diretamente se vincula e outorga a cada criatura o direito inalienável de atender à suprema vontade do Criador, quando e como quiser. Compreende, portanto, tríplice liberdade de tempo, de modo e de vontade. É intuitivo e lógico que essa tríplice liberdade se amplia à medida que o espírito evolui e ganha, com a evolução, mais amplo discernimento. Existe, porém, e se manifesta desde que o princípio espiritual começa a existir, crescendo com ele no espírito iluminado pela consciência de si mesmo. Esse tríplice poder se instaura definitivamente e passa a ser exercido com desenvoltura cada vez maior. De posse do livre-arbítrio, dizem os autores de Os Quatro Evangelhos, podemos escolher a caminho que prefiram seguir. Os espíritos são subordinados a outros, prepostos ao seu desenvolvimento. É então que a vontade os leva a enveredar por este caminho, de preferência àquele. Galgado desse ponto, eles se mostram mais ou menos dóceis aos encarregados de os conduzir e desenvolver. A vontade, atuando, então, no exercício do livre-arbítrio, traça uma direção boa ou má ao espírito, que, desse modo, pode falir ou seguir simplesmente e gradualmente o caminho que lhe é indicado para progredir. Muitos se transviam, alguns resistem aos arrastamentos do orgulho e da inveja. É exatamente isso que também ensina o Livro dos Espíritos, como se vê pela pergunta 115 e respectiva resposta. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? É a pergunta. Respondem os espíritos. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhes põe e que os espíritos adquirem através do conhecimento. Uns aceitam submito essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalada. Outros só a suportam murmurando e, pela falta em que esse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição, da prometida felicidade. Segundo a que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos a que carecem com o percorrer das diferentes fases? Sim, foi a resposta. A comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do ser humano tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. É importante saber isso, meus amigos. O corpo humano é finito, o espírito é permanente. Continuando. Como não podemos alongar-nos demasiado nesse pequeno trabalho de análise sintética, remetemos os interessados em maiores detalhes às obras aqui citadas. Iremos, portanto, ao âmago da magna questão da queda espiritual, a que sua imediata consequência. Dizem os espíritos em Os Quatro Evangelhos. De acordo com as suas tendências e com o grau do seu progresso, o espírito assimila constantemente os fluidos que mais em relação estejam com a sua inteligência e com as suas necessidades espirituais.
Quanto mais inferior ele é, tanto mais opacos e pesados são os fluidos perispiríticos. Aqui, meus amigos, ele trata dos 4 evangelhos de Rustem, que fique claro. Continuando. Da maior ou menor elevação do espírito depende a maior ou menor quantidade de fluidos puros da composição do seu perispírito. Assim, os corpos fluídicos constituídos pelos perispíritos apresentam maior ou menor fluidez, são mais ou menos densos, conforme a elevação do espírito encerrado nessa matéria. Dizemos matéria porque, efetivamente, para o espírito, o perispírito é matéria. Esses espíritos presunçosos e revoltados, cuja queda os leva a condições mais materiais da humanidade, são então humanizados, isto é, para serem domados e progredirem sobre a opressão da carne. Encarnam em mundos primitivos, ainda virgens do aparecimento do ser humano, mas preparados, prontos para essas encarnações. Revestidos do seu perispírito e sob a direção de vigilância dos espíritos prepostos, o espírito atrai aqueles elementos destinados a lhe formarem um invólucro material, do mesmo modo que o ímã atrai o ferro. Tem aqui aplicação o princípio físico da gravidade e o princípio moral do mérito, provocando, com os seus pensamentos e desejos, o maior adensamento da sua mente, do seu veículo perispiritual. O espírito se aproxima naturalmente da matéria mais densa, com cujas vibrações se afina, acabando por ela irresistivelmente atraído. Trata-se, portanto, de um fato absolutamente natural, enquadrado, como todos os fatos, na lei universal de causa e efeito, e não de uma punição divina. Quanto ao tipo de mundo onde o espírito encarnará, em consequência de sua decisão, dependerá de seu grau de evolução, como se infere no trecho da mesma obra, os 4 evangelhos de Rustem, que passamos a transcrever. Entre os que se transviam, muitos há também cujo transviamento só se dá depois de terem sido, por largo tempo, por séculos, dóceis aos espíritos incumbidos de os guiar e desenvolver, depois de haverem trilhado até certo ponto mais ou menos avançado de desenvolvimento moral e intelectual, a senda do progresso que lhes é indicada. Esses encarnam em planetas mais ou menos inferiores, mais ou menos elevados, conforme o grau de culpabilidade, a fim de sofrerem uma encarnação mais ou menos material, mais ou menos fluídica, apropriada e proporcionada à falta cometida e às necessidades do progresso, atenta à elevação espiritual. Assim, como Deus criou, cria e criará, em contínua progressão na imensidade do infinito, na eternidade, essências espirituais. Espíritos também criou, cria e criará mundos adequados a todos os gêneros de encarnação, para os que se transviaram, transviam e transviarão. Assim sempre houve, há e haverá, por um lado, terras primitivas, mundos materiais mais ou menos inferiores, mais ou menos elevados, mais ou menos superiores, uns em relação aos outros, e, por outro lado, mundos cada vez menos materiais, cada vez mais fluídicos, até os planetas de mais pura fluidez, a que podeis chamar de mundos celestes, divinos, e aos quais só têm acesso espíritos puros. Para assinalar a perfeita coerência dos ensinos dos espíritos superiores, fazemos nova interrupção para transcrever aqui pequenos trechos pertinentes ao Livro dos Espíritos, feito por Kardec, através da espiritualidade. Nota do autor. Esse nosso trabalho tem pretensões muito modestas. Jamais nos animou qualquer ideia de produzirmos obra parecida com um tratado ou mesmo um livro de teses ou um repositório de pensamentos pessoais. Tudo o que desejamos é ajudar aqueles que, desejosos de maiores facilidades para estudar e entender as leis e os fatos da vida, poderão encontrar auxílio e alento em nossos humildes apontamentos. Seguindo então, o Livro dos Espíritos nos diz, na sua questão 189, desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Resposta: não, pois que para o espírito como para o homem, ou seja, para o ser humano, também há infância.
Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Esse comentário de Kardec. A vida do espírito em seu conjunto apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar percorrendo sucessivos períodos ao de adulto, que é a perfeição, com a diferença de que para o espírito não há declínio, nem decrepitude, como há na vida corporal. Que a sua vida, que teve começo, não terá fim, que imenso tempo lhe é necessário, no nosso ponto de vista, para passar da infância espírita ao complexo desenvolvimento, e que o seu progresso se realiza não num único mundo, mas vivendo ele em muitos mundos diversos. Ou seja, Kardec diz a mesma coisa que disse o Rustain nos 4 evangelhos. Só que Kardec foi mais conciso, mais direto, enquanto Rustain detalhou mais. A pergunta 56. É a mesma constituição física dos diferentes globos? Resposta: não, de modo algum se assemelham. Pergunta 57. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tem organizações diferentes os seres que o habitam? Resposta: sem dúvida, do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Muito claro, né? Muito óbvio, meus amigos. Pergunta 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é principal na ordem das coisas? Respondem os espíritos: o mundo espírita pré-existe e sobrevive a tudo. Ou seja, o mundo físico é temporário. Questão 86. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? De certo, respondem os espíritos, eles são interdependentes, contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Pergunta 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Isto é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir aquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Meus amigos, nós somos co-criadores, somos auxiliares do divino. Continuando. Como se vê, os espíritos disseram a Kardec que é no sofrer as vicissitudes da existência corporal que está a expiação. Nisso é completa a coincidência com o que os espíritos disserem a Rosten. Portanto, alguns alegar que haveria uma contraposição a tal lei, tal ideia, na pergunta seguinte, no número 133 do Livro dos Espíritos. Diremos que a pergunta, sim, mas não a resposta, que a ela deram os espíritos. Vejamos a pergunta 133. Tem necessidade de encarnação os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem? Resposta: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Os espíritos evitaram, em sua resposta, um sim ou um não categóricos. Se limitaram a ressaltar a necessidade da justiça divina, porque uma resposta mais completa era inadequada na ocasião, por existir longas considerações quanto à natureza do mundo espiritual. Agora, porém, existem condições suficientes de entendimento da parte dos homens encarnados para a compreensão de que o corpo perispiritual é também corpo material, apenas menos denso que o carnal, e que nada existe no mundo chamado material que também não exista,
e exista previamente no plano menos denso, assim não há, tecnicamente, qualquer necessidade fundamental da encarnação carnal. Aqui temos uma nota do autor. Usamos dizer encarnação carnal para bem situar a corporificação do espírito em corpo de carne, pois há também o que poderíamos chamar de encarnações fluídicas, que consiste no revestimento pelo perispírito de fluidos de certa densidade para atender às necessidades de vida em determinadas regiões intermediárias entre o que denominamos plano espiritual e a crosta terrestre ou em outras organizações planetárias fora da Terra. Eu faço um parênteses aqui, é o que diz Inácio Ferreira em vários livros, através da mediunidade de Bacelli, e é muitas vezes debatido, condenado por isso, e estamos aqui tendo essa mesma afirmativa com outro autor. Vamos continuar. Para o progresso do espírito, exceto quando tal encarnação em corpo material mais denso seja consequência de, entre aspas, queda espiritual, provocadora de aumento de peso específico da organização mentoperispirítica. Os espíritos exilados de Capela, que foram transferidos para a Terra, aqui chegaram como verdadeiros anjos caídos, ou seja, meus amigos, a maioria de nós aqui no planeta Terra, passaram por expiação a habitar em corpos carnais muito inferiores e de muito maior densidade do que aqueles que usavam no seu orbe de origem, justificando o fato de se verificar a reencarnação de espíritos tão avançados em conhecimentos em corpos de raças primitivas. Diz aqui Emmanuel, pondera em seu livro A Caminho da Luz, que tal fato não deve causar repugnância ao entendimento. E lembra que um metal puro, como o ouro, por exemplo, não se modifica pela circunstância de se apresentar em vaso imundo ou disforme. Toda oportunidade de realização no bem é sagrada. Quanto ao mais, de fazer com que o trabalhador desatento, que estraçalha no mal todos os instrumentos perfeitos que lhe são confiados, seu direito aos aparelhos mais preciosos sofrerá solução de continuidade. A educação generosa e justa ordenará a localização de seus esforços em maquinária imperfeita até que saiba valorizar as preciosidades em mão. A todo tempo, a máquina deve estar de acordo com as disposições do operário, para que o dever cumprido seja caminho aberto a direitos novos. Entre as raças negra e amarela, bem como entre os grandes agrupamentos primitivos da Lemúria e da Atlântida e de outras regiões que ficaram imprecisas no acervo de conhecimentos dos povos, os exilados de Capela trabalharam proficuamente adquirindo a provisão de amor para suas consciências ressequidas. Como vemos, não houve retrocesso na providência justa de administração, segundo os méritos, cada qual no terreno do trabalho e do sofrimento para redenção. Vale observar, meus amigos, que muitos espíritos se sujeitam a uma encarnação na Terra como missão. Damos o grande exemplo de Jesus, entre outros tantos. Se submeteu para nos trazer conhecimento e exemplos práticos da bondade, para seguirmos e chegarmos a esses pontos altos da espiritualidade. Espero que vocês estejam apreciando. Espero que vocês recorram às obras citadas e estudem para o melhor entendimento da nossa própria evolução. Por hoje ficamos aqui. Até a próxima.